Seja muito bem-vindo a este canal que compartilha a palavra de Deus. Hoje nós vamos aprender alguns segredos que estão revelados no capítulo 6 de Provérbios. Provérbios, neste capítulo 6, apresenta 5 conselhos. O primeiro conselho está aqui nos primeiros versículos deste capítulo que nós vamos ler agora. Versículo 1: Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho. Verso 2: Enredaste-te, ou seja, você entrou em uma rede com as palavras da tua boca. Prendeste-te, ou seja, você se prendeu com as palavras da tua boca. 3. Faze, pois, isto agora. Este versículo 3 traz o conselho se você assumiu o posto de fiador de alguém que é estranho. Veja o que o versículo 3 aconselha. Faze, pois, isto agora, filho meu, e livra-te, pois já caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te e importuna, ou seja, incomoda insistentemente o teu companheiro. Versículo 4: Não des sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. 5. Livra-te como a gazela da mão do caçador, e como a ave da mão do passarinheiro. O primeiro conselho de Provérbios 6 é que nós não devemos assumir o posto de fiador de pessoas que são estranhas e nem mesmo de companheiros. Veja, lendo de novo o versículo 1: Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro. Então, companheiros são aquelas pessoas conhecidas. Você deve assumir o posto de fiador somente se forem pessoas da sua família, se forem amigos muito próximos, e se você assumir esse posto de fiador, você deve estar preparado para pagar a conta no caso do seu amigo muito próximo e do seu familiar não pagar a obrigação. Porque você não pode assumir o posto de fiador pensando que o seu familiar e que o seu amigo muito próximo com certeza pagará a conta. Ele está chamando você para ser fiador justamente porque ele não tem condições de assumir aquela posição de dar a garantia naquele contrato. É por isso que a pessoa que ele está contratando está exigindo um fiador. O fiador é aquele que dá a fiança, que dá a confiança, que dá a garantia de que aquele pagamento ocorrerá. Então, se você não tem bem a certeza de que você tem a condição financeira suficiente para honrar o compromisso daquele que você vai dar a fiança, então não assuma esse posto. Veja que o versículo 2 fala que quem dá a fiança se enredou com as palavras da própria boca, se prendeu com as palavras da própria boca, como quem fala que quem entra nesse posto de fiador está entrando em uma cilada. E por isso o versículo 3 faz essa recomendação, que você deve ir atrás do companheiro, atrás da pessoa para quem você prometeu fazer a fiança e se humilhar e incomodá-la, importuná-la, pedindo para ser retirado dessa responsabilidade, que você não dê sono aos teus olhos, até nem repouso às pálpebras, para que você se livre. Da mesma forma, aqui o versículo 5 compara a gazela quando ela consegue fugir das mãos do caçador, ou seja, quando ela já está prestes a ser morta, mas ela consegue com muita determinação escapar da mão do caçador, e como a ave da mão do passarinheiro, a ave que no último segundo consegue escapar da arapuca. O texto fala como se a fiança fosse algo realmente perigoso para a sua vida, para a sua vida financeira, para a sua situação econômica. Você que
quer assumir esse posto de fiador de alguém, precisa se certificar realmente que pode dar essa garantia para que você não fique no futuro em uma condição ruim. Preferentemente, recuse ser fiador de alguém. Atualmente, nós temos o seguro fiança, que as pessoas podem usar. Existem muitas ferramentas e garantias no mercado que podem ser oferecidas para as pessoas que não têm como ter um fiador. E esses seguros, em geral, cobram 10% do valor daquela dívida mensal para que possam prestar a garantia para que a pessoa receba a chance de fazer o contrato. E o versículo 1 fala que não seja fiador de companheiro nem de estranho. Se a pessoa não tem aquela devida proximidade, então você não deve ter dúvida nenhuma de que você não deve ser o fiador dessa pessoa, até porque ela é apenas uma pessoa conhecida, uma pessoa que é estranha. Se você for assumir esse posto, que seja apenas para amigos que são muito próximos e familiares, e ainda você deve pensar, pois existem muitas pessoas que têm dificuldades porque têm familiares que não honram os seus compromissos. Se você já sabe e já existe um histórico do seu familiar de nunca pagar as contas, ou você assume sabendo que você será o pagador, para que você depois não fique chateado, porque você já sabe que você vai assumir a dívida dele nas totalidade, ou então você diz não. Diz não e apenas diga não. Você não tem a responsabilidade, não tem compromisso nenhum de assumir a fiança, porque antes de você amar o próximo, o segundo mandamento é: ama o teu próximo como você ama você mesmo. E você precisa amar você e entender que o fruto do seu trabalho, que o que você tem conquistado e que você tem investido é fruto da sua sabedoria, da sua inteligência, da sua boa gestão, e você não pode, só porque o seu familiar vê que você está fazendo a coisa certa, arrancar aquilo que você tem semeado, que você tem plantado todos os dias. Mas ele precisa também assumir o compromisso e a responsabilidade de crescer e prosperar para que ele possa fazer frente às dificuldades que ele tem. Nós vemos a história de Esaú e Jacó. Eram dois irmãos. Cada um teve que seguir o seu caminho. E toda a Bíblia mostra que cada um deve assumir a responsabilidade pela sua própria vida. Portanto, pense bem antes de ser fiador de alguém. Junto com o tema de fiador, fiança está falando a respeito de garantia, está falando a respeito de dinheiro. Então nós podemos também falar a respeito de empréstimo de dinheiro. Da mesma forma, você não deve emprestar dinheiro. O escritor William Shakespeare escreveu: emprestar dinheiro para um amigo é perder o dinheiro e depois o amigo. Você empresta o dinheiro para o amigo e a primeira coisa que acontece é que ele não lhe paga, então você perde o dinheiro. Logo depois que você perde o dinheiro, você lembra que aquela pessoa que era sua amiga, na verdade, ficou em débito com você. Então não tem por que manter a amizade com aquela pessoa que não lhe devolveu aquilo que lhe é devido. Portanto, saiba dizer não. O que os versículos 1 a 5 estão ensinando é que você precisa aprender a falar não. Tem muitas pessoas que têm uma necessidade de serem aprovados pela família, pela sociedade, então elas têm muita dificuldade de simplesmente dizer não. Mesmo que você tenha o recurso, se você sabe que a pessoa não vai honrar o compromisso, você deve dizer não. Porque a pessoa que pede dinheiro emprestado, ela é uma pessoa que o problema dela não é o dinheiro. Já fizeram testes
de pessoas que gastavam muito dinheiro e colocaram uma grande quantidade de dinheiro. Em pouquíssimos meses, elas perdiam tudo. E é por isso que muitas pessoas ganham na loto e em pouquíssimo tempo elas perdem tudo. Porque a pessoa que precisa pedir empréstimo para outras pessoas é uma pessoa que não sabe fazer a gestão do seu recurso. Então ela pensa que a bolsa e a carteira dos seus parentes e dos seus amigos é uma extensão delas. Então elas pensam e automaticamente vão pedir dinheiro a você. E você precisa dizer não para que essa pessoa aprenda a fazer a gestão e a administração do seu recurso. E o que você deve dizer a essa pessoa é que você precisa aprender a administrar o seu dinheiro, a fazer o corte dos gastos que são desnecessários e a adaptar a sua vida ao que você tem. Você deve dizer isso se você tiver intimidade para dizer isso para a pessoa. Se você não tem essa intimidade, então apenas diga não. Aprenda a dizer não. Aprenda a dizer, eu não empresto dinheiro, porque você não tem esse dever e não tem esse compromisso. E Provérbios 6, que está nas Escrituras, traz a recomendação e o conselho muito claro de que você não tem essa obrigação. O segundo conselho de Provérbios, capítulo 6, fala sobre a preguiça. Os versículos 6 a 11 nos falam a respeito da preguiça, fazendo uma comparação com relação às formigas. Vamos ler aqui o versículo 6 a 11. Versículo 6 vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio. Versículo 7, a qual não tendo superior, nem oficial, nem dominador. 8, prepara no verão o seu pão, na cega junto o seu mantimento. 9, ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Versículo 10, um pouco de sono, um pouco tosquenejando, que significa tirando soneca, né? Um pouco encruzando as mãos para estar deitado. 11, assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Então, nesses versículos, se faz uma comparação com relação às formigas. As formigas, como nós sabemos, quando você olha para uma formiga se esforçando, carregando ali uma folha, carregando ali um pedacinho muito pequeno de alguma fruta, você pensa, ela é tão pequena e o esforço que ela está fazendo é tão grande, mas quando você olha para o formigueiro, você vê uma grande uma grande quantidade de formigas. Você vê que o esforço que uma pequeníssima formiga faz, junto com o esforço de todas elas, forma um formigueiro que tem alimento para todo momento do inverno. Então aqui ele está dizendo, veja que se você fizer o seu trabalho pouco a pouco, todos os dias, de maneira constante, sem que você precise ser mandado por alguém. Muitas vezes você pensa, eu me esforço tanto, eu tenho feito tanto e parece que eu não vou ter resultado. Mas o que o texto está dizendo é que se você for perseverante e que se você continuar trabalhando em um caminho certo e que se você se reunir com outras pessoas que te apoiem, que sejam da sua família, que estejam juntamente com você, você pode construir algo muito grande. Um formigueiro perto de uma formiga é algo muito grande. Quando você vê uma formiga pequeníssima caminhando sozinha, ela é muito pequena diante do tamanho de um formigueiro. Assim também, se você tomar iniciativa e conversar com pessoas que tenham metas e que tenham objetivos
de montar um negócio, de fazer alguma coisa que possa de fato prosperar, se você começar pela sua família, com todas as pessoas tendo um comprometimento em fazer a sua parte, em reunir as suas economias, em estabelecer metas para começar um negócio próprio, você pode realizar esse projeto. E você pode pensar que, mas o que eu tenho é muito pouco, e o que eu sei fazer é muito pouco. Apenas faça todos os dias. Não seja aquela pessoa que precisa que alguém te dê ordem. O texto está falando. A formiga, ela simplesmente tem um projeto. Eu preciso trazer alimento para a comunidade. E eu preciso todos os dias acordar, trazer o máximo que eu consigo carregar a cada dia, fazendo sempre o esforço enquanto nós estamos no período do verão. Então, quando você vê que a economia está favorável, quando você vê que você conseguiu ter o conhecimento e a chance de começar um negócio e que você tem pessoas que estão juntamente com você, que você vai ter uma meta muito clara, então você deve começar a fazer todos os movimentos necessários, tomar atitudes para que você possa testar, tentar, crescer e prosperar. Você precisa, veja que você não deve ser tolo. Existe o verão, existe o inverno. Existem momentos em que a economia não vai bem. Existem momentos em que o que você precisa fazer é poupar, economizar, porque os recursos estão escassos e você precisa administrar muito bem esse recurso para passar por esse momento difícil. Mas você precisa estar atento para o momento em que chegar o verão, para o momento em que a economia estará melhor, para o momento em que você vai estar em uma condição melhor, onde os seus recursos vão permitir que você comece a pensar em novos projetos para que você possa crescer. Então você precisa prestar atenção o tempo todo em relação à sua vida econômica. Tem pessoas que dizem que Deus deseja que você seja sempre pobre. Já ouvi pessoas dizendo: é pecado você ficar rico porque Jesus disse para o jovem rico que ele vendesse todos os seus bens e então o seguisse. Mas essas pessoas não prestaram atenção que na conversa que Jesus teve com o jovem rico, Jesus percebeu que o coração daquele jovem estava muito apegado à riqueza. Então, o Senhor Jesus disse para ele uma verdade: se você não conseguir abandonar a riqueza para me seguir, você não pode me seguir. Porque em Mateus, no capítulo 6, no versículo 24, Jesus disse: você não pode amar a Deus e a Mamon. E Mamon era o Deus do dinheiro. Tanto que no versículo seguinte, que é o versículo 25 de Mateus, capítulo 6, até o versículo 33, Jesus começa a fazer um discurso falando para que ninguém ande ansioso quanto ao que comer, quanto ao que beber e quanto ao que vestir, mas que deve prestar atenção aos pássaros, porque o Senhor dá o alimento a eles todos os dias, e prestar atenção nos lírios do campo, porque o Senhor os veste todos os dias e veste o lírio do campo muito mais de forma bela do que os empregados que trabalhavam no palácio do rei Salomão. Então, Jesus faz esse discurso e ele completa o discurso no versículo 33, dizendo que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, dizendo, concluindo, que se você colocar Deus em primeiro lugar, você vai ter as suas necessidades atendidas. Então, Jesus está dizendo ali que você não pode adorar a riqueza e querer a riqueza a todo custo. E quando nós estamos falando de riqueza, nós não estamos falando de riqueza de milhão. Estamos falando de riqueza
pura e simples. A pessoa que fica preocupada com o que comer, com o que beber e com o que vestir. Porque Jesus fala disso, que a pessoa está preocupada com o dinheiro. Mas você deve primeiro buscar o reino de Deus, porque a promessa é: se você buscar a Deus, todas as demais coisas serão acrescentadas. Por isso que Jesus faz a comparação com os pássaros e com os lírios do campo. Mais uma vez, a Bíblia usa a comparação, a contemplação. O que é a contemplação? É você olhar para a natureza, como as coisas funcionam e extrair uma lição para a sua vida. Assim como aqui em Provérbios está sendo feita uma contemplação em relação à formiga e o seu movimento, Jesus lá em Mateus, no capítulo 6, também faz a comparação com os pássaros e com os lírios do campo. Então aqui, nesse texto, está dizendo para que você não seja preguiçoso. O preguiçoso, ele vai pensar: dá muito trabalho eu começar um negócio. O preguiçoso vai pensar: por que eu vou ter mais um segundo trabalho? Quando, na verdade, você pode projetar trabalhar em um segundo trabalho apenas por um tempo, para que você, por exemplo, os professores de finanças ensinam isso, que muitas vezes você consegue um segundo trabalho, um trabalho de final de semana, para que você consiga fazer um investimento em alguma aplicação. E você faz esse segundo trabalho apenas por uns 2, 3 ou 4 anos, para que você consiga ter uma reserva financeira que vai permitir que você busque conhecimento. Vamos fazer aliar isso que estamos falando com Provérbios capítulo 4. Vamos lembrar que lá em Provérbios, no capítulo 4, entrando aqui no capítulo 4, no versículo 7, que a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o conhecimento. Nós já falamos isso, que o segredo de Provérbios, um dos segredos de Provérbios capítulo 4, é o de que você deve buscar sabedoria na sua vida em tudo. Então, se você busca conhecimento a respeito de algum negócio, você tendo conhecimento, você terá segurança para começar um negócio. Mas para que você tenha segurança para começar um negócio, se você agora, nesse momento em que está escutando essa palavra, está pensando: mas eu não sei fazer nada, como que eu posso começar um negócio? Você precisa primeiro adquirir sabedoria, conhecimento. Então, por um tempo, você faz um segundo trabalho, reúne o recurso, faz um curso, faz um treinamento. Você vai dedicar uma parte da sua vida para fazer um esforço maior, mas depois você vai trazer uma garantia e um sossego para o seu futuro. Você não pode ficar de braços cruzados, com um pouco de sono, com um pouco tosquenejando, tirando sonecas na vida, encruzando as mãos, ficando deitado, porque de repente, lá no futuro, aquilo que você ganha hoje não vai ser mais suficiente para você fazer frente a todas as responsabilidades que você tem, e aí você vai se deparar com a pobreza, com a dificuldade financeira, porque você não projetou o crescimento financeiro da sua vida. E essa pobreza virá como um ladrão. O ladrão, ele aparece de maneira repentina, de maneira inesperada. E ele fala: a tua necessidade virá como um homem armado. O homem armado, ele fica de tocaia, esperando para te surpreender. Se você não toma uma iniciativa em relação à sua vida econômica, pode surgir uma crise econômica, uma nova onda de inflação, o seu dinheiro vai ser corroído e, como você não se preparou pensando nisso, você vai passar por dificuldade. Talvez isso que eu estou falando venha chocar a sua cabeça, os seus pensamentos, porque talvez o lugar em que você vai à igreja ensinou a você
que você nunca deve se preocupar com o futuro, porque o futuro pertence a Deus e que se Deus quiser, as coisas vão estar bem. Mas se Deus não quiser, você terá que passar por fome, dificuldades e tribulações, e tudo bem, porque tudo é na vontade de Deus. Existem alguns pregadores que falam e ensinam dessa forma. Inclusive, eles dizem que lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 11, Paulo disse assim: já sei passar por todas as situações, sei o que é passar fome, sei o que é ter abundância, sei o que é passar por todas as coisas, e lá no versículo 13 ele conclui: posso todas essas coisas naquele que me fortalece. Mas quando Paulo estava passando por aquelas dificuldades, ele passou por aquelas dificuldades fazendo a obra missionária, mas quem estuda a vida de Paulo sabe que ele era um trabalhador, que ele fazia tendas. Leia Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e você verá que ele tinha um casal de companheiros, que eram Priscila e Áquila, e que a tarefa deles era fazer tendas, e que Paulo sempre foi um lutador e trabalhador para conseguir os recursos financeiros próprios para financiar a obra missionária. Mas a obra missionária que Paulo fazia ia além das suas condições econômicas, porque ele fazia grandes viagens para levar o evangelho. Então ele estava indo em projetos mais ambiciosos para pregar o reino de Deus. E por isso, como todos sabemos, se alguém resolver fazer uma obra em que vá para a Europa, para a Oceania, para a África, tudo isso demanda dinheiro. Então ele precisava de uma quantia muito grande, mas ele fazia todo o seu esforço para conseguir cobrir aquele gasto. Portanto, não se trata de era a vontade de Deus que ele passasse por fome. Esse texto mostra claramente que você precisa fazer o seu esforço para que você não passe por situação de pobreza. Encerrando esse tema, leia depois Eclesiastes capítulo 11, no versículo 1, que fala: lança o teu pão sobre muitas águas, porque depois de muitos dias voltará para você. O que esse texto está dizendo é que se você pode lançar investimento em várias áreas, você deve fazer isso. Você deve lançar o anzol em vários rios para que você possa ter várias formas e várias fontes para que você possa ter uma grande pescaria de tal forma que você tenha garantias de que se de um lado o rio não está para peixe, do outro lado o outro rio está, para que você não passe dificuldades. E se alguém ainda tem algum problema na compreensão da palavra com relação à riqueza, lembre-se, Abraão foi um homem rico, Isaque foi um homem rico, Jacó lutou para ser um homem rico, José foi também um homem rico. Ele estava como primeiro-ministro do Egito e ele ensinou o faraó a guardar toda a colheita, a guardar 1/5 de toda a colheita por 7 anos, para que depois eles pudessem, durante 7 anos de fome que vieram por uma crise que aconteceu na época deles, vender alimento para todas as pessoas, para todos os países vizinhos. Essa ideia que José teve foi uma ideia de previsão do futuro. Deus deu um sonho para Faraó, de que teriam 7 anos de prosperidade e 7 anos de fome. Com o conhecimento a respeito do tempo de crise que viria, José deu o conselho de guardar 1/5 de toda a colheita durante 7 anos, em grandes celeiros. Quando chegou o tempo da fome, ele tinha recurso para passar
aquela situação. Ele tinha para dar alimento para todo o povo do Egito e para emprestar e vender para as outras nações. Agora, o terceiro conselho de Provérbios, capítulo 6, fala para você ficar longe do homem mau. O homem mau aqui, no versículo 12, vamos começar a ler o versículo 12 até o versículo 15. O homem de Belial, o homem vicioso, anda em perversidade de boca. Verso 13, acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos. 14, perversidade há no seu coração, todo o tempo maquina mal, anda semeando contendas. Versículo 15, pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado sem que haja cura. Esses versículos falam que existem pessoas que vivem carregadas de fazer o mal. Veja que o versículo 12 fala que o homem de Belial, ou seja, o homem que está relacionado, ligado, conectado, em conexão com o mal, ele é um homem vicioso. Quando ele fala que é um homem vicioso, ele está falando que é um homem carregado de vícios. Fuja daquelas pessoas que estão carregadas de vícios, que vivem bebendo, que vivem usando drogas, que vivem assistindo pornografia, que vivem gastando o seu tempo com braços cruzados na preguiça, que vivem com o vício de falarem mal a respeito das outras pessoas, fofocando, porque elas estão gastando o tempo delas enquanto elas fofocam da vida das outras pessoas. As pessoas que estão preocupadas em prosperar estão trabalhando, investindo, gastando o seu dinheiro de maneira inteligente para buscar sabedoria, para prosperar, para construir, para realizar. Mas o homem vicioso, ele fica parado, fazendo coisas erradas, envolvido com, como o próprio nome fala, vicioso, em vícios. O vício, ele é um hábito, mas ele é um hábito ruim. A diferença entre o vício e a virtude é que, na virtude, a pessoa pratica de maneira repetida aquilo que é bom, por isso é virtude. E o vício, a pessoa pratica de maneira repetida alguma coisa que é ruim. Se você andar em um caminho ruim, você vai ser levado para a ruína. Então você precisa prestar atenção em quem é o homem de Belial. E o texto aqui está dizendo que o homem de Belial, ele é vicioso, ele anda em perversidade de boca. Ou seja, aquela pessoa que usa a boca para fofocar, para falar mal dos outros, para dar conselhos ruins, para falar palavras negativas. Aquela pessoa que reclama, que murmura, que fala que dia ruim, que emprego ruim, que eu não queria comer isso que eu estou comendo, eu não queria estar onde eu estou. Tudo isso é perversidade da boca. Você precisa agradecer por aquilo que você tem, ainda que não seja o que você quer hoje, e focar no futuro. Pensar, hoje eu agradeço, meu Deus, porque eu acordei, porque eu respiro, porque eu tenho independência e porque eu posso fazer alguma coisa para buscar sabedoria, para prosperar e aprender um novo negócio. Hoje o que eu tenho é este carro que não é aquele que eu gostaria de ter, mas eu sei que trabalhando e crescendo eu poderei ter aquele carro que eu desejo porque o Senhor está comigo, porque eu vou fazer o que eu preciso fazer, eu vou correr pela virtude, eu vou repetir todos os dias o que é certo. E aqui nós devemos lembrar com o conselho anterior que fala sobre a preguiça. Eu vou todos os dias me esforçar e fazer o que eu preciso fazer, e no decurso dos anos eu vou prosperar. Aquela pessoa que murmura e que reclama, ela está se cercando de uma energia à sua volta
que corresponde a um ambiente de negatividade. E num ambiente de negatividade, você não consegue prosperar, porque você acorda e você já fala: que dia ruim. Então você disse que dia ruim, o seu humor, a sua alegria, a sua capacidade de criatividade, de enxergar oportunidades, fica bloqueada, porque você está gastando toda a sua energia com aquele sentimento de que as coisas são muito ruins e que não vale a pena você se esforçar para aprender alguma coisa nova. Então, use a sua boca para falar palavras que elevem o ambiente à sua volta. Agradeça pelo que tem e diga: Deus me dará força e eu realizarei novos projetos pelo nome de Jesus. Veja que o homem de Belial, ele acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos. Versículo 14: perversidade há no seu coração, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas. São aquelas pessoas que estão numa roda conversando sobre como fazer o mal, como praticar crimes, furtos, roubos, como trapacear e enganar outras pessoas. Elas falam por meio de sinais, por meio de piscadelas, por meio de sinais com os seus pés, por meio do uso das suas mãos para dar um sinal sobre qual a vítima que vamos roubar. Ficam nas ruas de tocaia, prestando atenção na vítima que está desatenta com o seu celular, desatenta com a sua bolsa. Então um aponta para o outro, de um lado da rua para o outro. É essa a vítima. Então, se você caminha nas ruas, dependendo de onde você mora, se você está em grandes capitais, se você sabe que existem pessoas que já furtaram outros amigos seus, se você já ouviu ou já viu alguma notícia de que naquele lugar sempre existem pessoas que estão prontas para furtar e para roubar, então você deve evitar esses lugares, você deve prestar atenção por onde você caminha. Esse texto está aqui para isso, para dizer: existe o homem de Belial, existe o homem que repete a sua vida em fazer coisas erradas, e existem os homens que ficam dando sinais com os olhos, com os pés, com os dedos, que estão carregados de perversidade no coração e que estão prontos para fazer o mal contra você, e você precisa entender que quando você está vivendo nessa terra, existe o mal e você deve se cuidar do mal. Mas o versículo 15 traz uma informação para quem faz isso. Fala que a sua destruição, a destruição dessas pessoas que fazem o mal, virá repentinamente, subitamente será quebrantado sem que haja cura. Ou seja, de maneira repentina, um dia a polícia está passando e eles são descobertos e eles vão para a prisão, ou algum dia eles tentam assaltar algum policial e acabam morrendo, como as notícias mostram que muitas vezes acontece, ou um dia, porque um dia, muitas vezes eles matam, mas também tem o dia em que eles morrem. Então toda essa atividade ilícita é uma atividade de risco. E talvez você esteja ouvindo essa palavra, vendo essa meditação, e talvez você recebeu algum convite de alguém para participar de um furto, para participar de um roubo, e o que a palavra está dizendo a você é que você não deve participar desse negócio, porque você não sabe, mas a destruição virá sem que você perceba. Aproveitando que toquei nesse assunto, um dia, fazendo uma visita em um presídio, estava conversando com um dos detentos e o detento, quando estávamos falando de Jesus, disse que era cristão, que frequentava a igreja, que era batizado, mas que estava ali porque ficou desempregado e ficou desesperado. Então, no dia seguinte à demissão, ele abriu a porta e saiu de casa
sem contar para sua esposa que havia sido demitido, e na primeira esquina ele encontrou um amigo que disse para ele: vamos então fazer um roubo ali no mercado, porque assim você consegue ajuda, você me ajuda e eu te ajudo. Então, naquele desespero, ele foi para participar daquele roubo, mas o amigo dele, no momento em que houve a abordagem da polícia que estava passando por ali, conseguiu fugir. Mas ele, que era inabilitado na prática do crime, acabou ficando ali e sendo carregado para a prisão. Estava ali cumprindo pena porque não vigiou em uma ação. Se você está passando por alguma dificuldade, alguma tribulação e você confia em Deus, fale primeiramente com Ele. Talvez você foi demitido ou passou uma situação de dificuldade, então você precisa primeiro lembrar do Salmo 23, um salmo que todo mundo conhece, mas o fato de você conhecer o salmo não significa que você o pratique. Você precisa praticar a fé e dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você deve fechar a porta do seu quarto e falar com Deus, dizer: Deus, a minha vida está nas tuas mãos, eu agora fiquei desempregado, eu tenho uma família, como eu vou fazer? Você deve procurar um pastor, você deve pedir ajuda para os irmãos. Certamente que Deus é fiel e Ele vai preparar alguém que vai ajudá-lo a passar por cima dessa situação, porque o Senhor prometeu que se você for fiel a Ele, se você pedir a Ele, Ele não vai lhe negar. Deus não é um Deus cruel. Como que esse homem pôde ser levado por essa tentação? Ele foi levado por essa tentação porque ele permitiu que o medo da fome na sua família viesse a acontecer. Mas ao invés de ter medo, ele deveria ter fé e confiança no Senhor. Antes de se envolver com coisas erradas, procure falar com o seu pastor. Se você é católico e está ouvindo esse vídeo, procure falar com o seu padre. Procure falar com pessoas boas que possam te trazer o conselho. E não é problema algum se você foi demitido. Como esse jovem teve dificuldades em contar para a esposa. Se você está casado, a sua esposa, o seu marido, é justamente a pessoa em quem você deve confiar, para que você possa vencer as situações da vida. Agora, o próximo texto vai dos versículos 16 a 19 e fala a respeito de 7 coisas que o Senhor não gosta. 6 coisas aborrecem ao Senhor, e a 7ª é algo que Deus abomina. Vamos começar pela 7ª, que é o que Deus abomina, que é o versículo 19. O versículo 16 fala assim: estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Vamos direto para o versículo 19, na parte final, para falar primeiro do que o Senhor abomina. Versículo 19. E testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Deus abomina aquele que semeia contendas, que semeia guerra, que semeia conflito entre as pessoas. Então, aquela pessoa que semeia contenda, que fala uma coisa para provocar raiva e ira de uma pessoa contra outra, aquela pessoa que faz fofoca, aquela pessoa que fala assim: oi, fulano, vem aqui. Sabia que o cicrano falou isso de você? Tem gente que faz isso. Ele fica ali prestando atenção em tudo que você fala e muitas vezes você está falando mal do seu vizinho, da sua vizinha, do seu colega de trabalho para alguém que não é confiável. Você não deveria nem estar falando mal a respeito de ninguém. Mas se você cometer esse erro, pelo menos tenha certeza de que a pessoa para quem você está falando é uma pessoa que está do seu lado. Porque tem pessoas que começam a falar mal dos outros de maneira aleatória.
sem prestar atenção. Então, de repente, alguém que é essa pessoa que gosta de semear contendas entre os irmãos, pega aquilo que você falou, vai lá na pessoa e fala: sabia que o fulano estava falando de você? Falou isso e isso e isso a seu respeito? Então ele já semeou divisão, já semeou contenda. E existem pessoas que ficam dentro da igreja, prestando atenção no que você fala, em como você se veste, em como naquilo que você tem, nos dias que você vai no culto, nos dias que você vai até a reunião, até a missa, se você for católico, e vão lá e ficam criando divisão e contenda. Deus abomina pessoas que criam divisão. E tem outras pessoas que fazem pior. Elas criam contenda dentro da própria família. Falam mal de um parente para o outro, para o tio, para o sobrinho. Se você faz isso, você está sendo tolo. Primeiro, que Deus abomina a desunião. Lá no Salmo 133, no verso 1, ele fala que ó quão bom e suave é que os irmãos vivam em comunhão. Então Deus ama a comunhão. Se você cria guerras e contendas, você está sendo irresponsável porque você está gerando mágoa no coração das pessoas, que você está gerando contenda. Deus abomina isso. Pare de fazer isso e comece a buscar a amizade, a comunhão, a reunião. Como nós estávamos falando do formigueiro, as formigas elas trabalham em unidade, no mesmo espírito, na mesma ideia, no mesmo projeto. Veja que a união permite que você faça grandes coisas. Formigueiros são grandes, as formigas são pequeníssimas. Se você se reunir com muitas pessoas e trabalhar com união, você consegue realizar grandes negócios. É por meio da união que você vê um coral que, quando louva, quando adora a Deus, derrama o poder de Deus. Estão reunidas várias pessoas, cada uma com a sua simplicidade, cada uma com a sua voz, cada uma que sozinha não poderia ter o poder e a força que um coral tem quando começam a louvar juntos. É pela comunhão que você consegue realizar transformação na sociedade. Quando todas as pessoas estão comprometidas com o bem social, você consegue ter sociedades melhores. Mas quando as pessoas estão divididas, você só vê a ruína, a desgraça, a desunião, cada um indo para um lado. Então você não consegue nada. Agora nós vamos ler os versículos 17 e 18 e a primeira parte do 19 para saber quais são as 6 coisas que o Senhor aborrece. O versículo 17 fala que são os olhos altivos. Aquele que é soberbo, que é arrogante, ele não tem confiança em Deus. Deus abomina aquele que tem autoconfiança, que despreza a ele. Você precisa ter autoconfiança para que você possa prosperar, para que você diga: eu sou capaz de fazer isso, mas você não pode esquecer de colocar uma vírgula e dizer: em nome de Jesus. Eu sou capaz de fazer isso, vírgula, com a ajuda de Deus. Não seja soberbo, altivo e arrogante, porque você estará passando por cima de Deus, e foi esse o pecado que Satanás cometeu. Ele disse: subirei aos céus e serei semelhante ao Altíssimo. Foi a soberba que derrubou Satanás do céu. O olhar altivo derruba aquele que é arrogante e orgulhoso, porque o arrogante e orgulhoso despreza o próximo. Olha para o próximo sem consideração. Segunda coisa que o Senhor aborrece é a língua mentirosa. Quando você mente, você está criando divisão no seu grupo. Quando você mente, você mostra que você não é confiável. Logo descobrem que você mentiu, e que confiança e credibilidade você terá. Deus aborrece isso, mas olhando pelo seu próprio lado,
Quando descobrirem que você mentiu, a ruína estará decretada sobre a sua vida. Ninguém mais vai confiar em você. Então, fuja da mentira. A terceira coisa que o Senhor aborrece são as mãos que derramam sangue inocente. Use as suas mãos para fazer o bem. Derramar o sangue inocente está se referindo a qualquer mal que você possa fazer a alguém. Pense em fazer o bem. Fuja da prática do mal. Nós lemos aqui em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 3, que não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ou seja, que você sempre coloque o desejo de fazer o bem. É isso que é benignidade. Que você sempre tenha vontade de fazer o bem. Voltando para Provérbios capítulo 6, ali no versículo 17. Fuja das mãos que derramam sangue inocente. Verso 18, a quarta coisa que Deus abomina é o coração que maquina pensamentos viciosos. Nós já lemos em Provérbios, no capítulo 4, no versículo 23, que fala sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Então guarde o seu coração para que aquilo que entra no seu coração. Guarde o seu coração para pensar apenas naquilo que é bom, porque o Senhor se agrada daqueles que guardam no coração o bem. Fuja de pensamentos viciosos, o coração que fica pensando como que vai praticar o mal, como que vai roubar, furtar e enganar alguém, trapacear ou preparar alguma cilada contra o seu próximo. E a quinta coisa, versículo 18, a parte B, os pés que se apressam a correr para o mal. Veja quais os ambientes que você frequenta. Veja onde você coloca o seu pé. Já lemos aqui em Provérbios 4, nos últimos versículos, aqui no versículo 26, fala: pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Inclusive, aqui em Provérbios 4, fala sobre, versículo 24, desvia de ti a tortuosidade da boca. O 26, os teus olhos olhem direitos. Versículo 26, preste atenção e pondere o caminho dos seus pés. E o 27, não declines nem para a direita nem para a esquerda. Voltando para Provérbios, no capítulo 6, nós vemos que, portanto, que você deve prestar atenção com o que você faz com os seus olhos, com a sua boca, com o seu coração, com os seus pés, aonde você vai e com as suas mãos, quais são as obras que você tem feito. E por último, que é a sexta coisa, está no versículo 19, primeira parte, a testemunha falsa que profere mentiras. Agora, não diga mentiras, porque você vai ser descoberto. E se você é uma testemunha falsa que vive falando mal e inverdades a respeito dos outros, você será castigado por isso que você está fazendo. Você será descoberto. Cedo ou tarde vão perceber que você é uma pessoa que vive mentindo e vão te cancelar, ou seja, vão se afastar de você. E no final você estará sozinho, porque você agiu mal. Agora, entrando no versículo 20, nós vemos um conselho para que prestemos atenção na orientação dos nossos pais. Versículo 20, filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei de tua mãe. 21, ata-os perpetuamente ao teu coração e pendura-os ao teu pescoço. Porque, versículo 22, quando caminhares, isso te guiará, quando te deitares, te guardará, quando acordares, falará contigo. Verso 23, porque o mandamento é uma lâmpada e a lei uma luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Preste atenção nos conselhos dos seus pais. Se você não teve bons pais, então preste atenção na sua comunidade, em pessoas que você gostaria que fosse o seu pai e a sua mãe. Faça amizade com essa pessoa e siga os conselhos que essa pessoa vai dar a você. Não fique apenas limitado à sua casa, à sua família. Nem todos tiveram
a bênção de ter bons pais. Mas o fato de você não ter um bom pai e uma boa mãe não é desculpa para que você se justifique de ter uma vida desgraçada e de miséria. Existem muitas pessoas que nasceram de famílias de pessoas que faziam o mal, mas elas disseram: eu vou fazer diferente, e fazendo diferente elas prosperaram e se tornaram bons pais de família, apesar de serem filhos de pais que agrediam a sua mãe, que faziam o mal. Por que eles conseguiram mudar e você não pode mudar? Não caia na desculpa de dizer: eu sou ruim porque o meu pai era ruim. Eu sou assim porque a minha mãe era assim. Você pode tomar um rumo diferente. Escolha boas pessoas para que possam ser seus mentores, no lugar do seu pai e da sua mãe, se você não teve um bom exemplo. E se você tem um bom exemplo, siga os conselhos deles, porque são caminho da vida, e são caminho da vida, versículo 24, para te guardarem da má mulher e das lisonjas da língua estranha. Versículo 25. Aqui do versículo 24 até o último versículo do capítulo 6, nós vamos ver aqui recomendação para que você fuja do adultério, para que você fuja da mulher estranha, para que você fuja dos elogios daquela pessoa que quer carregar você para a prostituição, para o adultério, para o pecado no seu casamento, e nós já falamos sobre isso quando meditamos em Provérbios no capítulo 5. Se você quiser assistir a esse vídeo, está disponível aqui no canal. Mas, se você não quiser, tudo bem. Nós vamos ler aqui dos versículos 24 até o último versículo desse capítulo 6. E a recomendação aqui é: fuja do adultério, da prostituição e cuide do seu casamento. Então o versículo 25 fala: não cobices no teu coração a sua formosura, nem te prendas com os seus olhos. 26, porque por causa de uma mulher prostituta se chega a pedir um bocado de pão, e a adúltera anda à caça de preciosa vida. Então, muitas pessoas procuram uma mulher prostituta, aquela mulher que deixa o seu casamento, que aceita sair com aquele homem que é casado. Ela está preparando uma cilada para que você caia nessa tocaia e você esqueça de cuidar da sua família, de cuidar do seu casamento, de cuidar dos seus filhos, e ela está preparando uma armadilha para ferir o coração da sua esposa, para que você tenha um relacionamento fraco, para que você tenha a ruína dentro da sua casa. Não caia na tentação da mulher que é prostituta, e também porque, por causa disso, muitas pessoas estão hoje desgraçadas. Caíram no divórcio, perderam a credibilidade, perderam a confiança no seu trabalho, no seu negócio, e chegam a pedir um bocado de pão. Esse pedir um bocado de pão significa o que acontece quando ocorrem divórcios. Toda vez que ocorre um divórcio, ocorre divisão de patrimônio, ocorre perda de bens. Muitos casais que se divorciam haviam comprado uma casa que financiaram pelo banco, e no momento em que ocorre o divórcio, eles precisam vender, e um está com raiva do outro, e eles querem vender o mais rápido possível para que possam se nunca mais ver o outro. E eles vendem por um preço abaixo do valor do mercado para venderem rápido. Eles vendem o carro que eles compraram juntos por um preço abaixo da tabela, porque tudo que eles querem naquela hora é não ver mais a cara do outro. Então, eles perdem o patrimônio. Então, não seja desatento com relação a isso. Por falar nisso, algum tempo atrás, conheci um homem e ele estava dizendo que se envolveu com a secretária, e depois que ele teve um caso com a secretária, esta secretária o ameaçou dizendo: vou contar para sua esposa que você teve um caso comigo. E ele então, para preservar o seu casamento, perguntou a ela o que ela queria. E ele tinha um carro caríssimo, e ela disse: eu quero esse carro. E ele então se desfez daquele carro, deu para aquela mulher, para que ela ficasse em silêncio,
para que ele pudesse manter o seu casamento, e ele estava ali arrependido e dizendo que nunca esperava que ela ia fazer aquilo com ele. Então, por causa de uma mulher prostituta, se chega a pedir um bocado de pão. Preste atenção em relação a envolvimentos extraconjugais. Como diz Provérbios 5, foque no seu casamento. Continuando o versículo 26. A adúltera anda à caça de preciosa vida. Então a adúltera, ela fica prestando atenção em você que está feliz no seu casamento. Talvez você esteja passando por uma situação conturbada, por uma situação difícil, mas o que você precisa fazer é conversar com a sua esposa, conversar com ela para resolver a situação, pedir ajuda de um pastor, de um conselheiro matrimonial, entrar em grupos que cuidam de casais para que você possa resolver essas diferenças, mas nunca que se envolver com uma mulher adúltera vai trazer o bem para você. Elas andam à caça de preciosa vida. Você precisa entender que a sua vida é preciosa e valiosa e o seu casamento também é valioso. Verso 27. Tomará alguém fogo no seu seio sem que as suas vestes se queimem? 28. Ou andará alguém sobre as brasas sem que se queimem os seus pés? Verso 29. Assim será o que entrar a mulher do seu próximo. Não ficará inocente todo aquele que a tocar. Versículo 30. Não se injuria o ladrão quando furta para saciar a sua alma tendo fome. Versículo 31. Mas encontrado pagará 7 vezes tanto, dará toda a fazenda da sua casa. Verso 32. O que adultera com uma mulher é falta de entendimento. Destrói a sua alma o que tal faz. 33. Achará castigo e vilipêndio, e o seu opróbrio, ou seja, a sua vergonha, nunca se apagará. Versículo 34. Porque furioso é o ciúme do marido, e de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. 35. Nenhum resgate aceitará, nem consentirá, ainda que multipliques os presentes. Então, o texto fala que o que você vai encontrar é castigo e vilipêndio. Vilipêndio é vergonha. Todo aquele que adultera, as pessoas sempre vão falar: é o adúltero, olha ali, aquela pessoa que traiu a esposa. E também isso se aplica para a mulher. Você deve fugir do homem estranho e deve fugir do homem que é adúltero, que faz propostas indecentes para você, porque o adultério sempre leva a pessoa para ficar com a vergonha e com uma mancha. As pessoas sempre vão apontar o dedo e dizer que você traiu o seu esposo, que você traiu a sua esposa, e é uma das marcas que causa uma grande destruição no seu casamento. Fuja disso. Deus abençoe.